O que você precisa saber para entrar para a implantodontia digital? Porque tem muitas coisas, né, são muitas informações, e eu falo assim, muitas vezes você não sabe por que você deve começar. Então, eu separei aqui 2 perguntas que eu quero te responder no final dessa live, né, eu quero deixar você bem claro e bem consciente disso. As 2 dúvidas que eu quero esclarecer para você na live de hoje em relação ao que você precisa saber para entrar para a implantodontia digital, primeiro, quais são os benefícios que você vai ter? Isso é que você precisa o quê? Responder para você mesmo. Lembra que eu falei? Identifica o problema que você está tendo na instalação dos seus implantes. Né? Qual é o problema que você está tendo? Ah, eu estou tendo muito estresse, Edilson, eu não estou conseguindo, né? As minhas cirurgias sempre eu sofro, né? Eu tenho um nível de estresse altíssimo. E eu quero te dizer que não é só você que tem estresse, tá bom? Todos os profissionais. E para isso a gente tem algumas soluções que a gente tem falado no decorrer dessa semana. Do tipo, Edilson, eu não consigo fazer cirurgias rápidas. Os meus resultados protéticos estão abaixo da média, eu não estou satisfeito com aquilo que eu tenho entregado. Né? Então, identifica o problema que você está tendo, para depois você focar na solução. Então, o objetivo dessa live é mostrar para você o quê? Quais são os benefícios que você vai ter entrando na implantodontia digital. O que eu posso te assegurar é o seguinte, não entre por entrar. Eu vou começar a fazer implantodontia digital porque está todo mundo falando. Não, aí você vai começar errado. Sabe por quê? Porque você começa sem um objetivo. E tudo que você começa sem um objetivo, você não alcança o resultado. Sabe por quê? Porque você não sabe qual é o resultado que você está buscando. Então, o primeiro ponto, o primeiro aspecto que é importante é você identificar o problema que você está tendo. Porque aí você vai ter um objetivo. Eu vou entrar para a implantodontia digital porque eu preciso disso. Né? Eu preciso eliminar o meu estresse, por exemplo. Né? Tem que ser específico com você mesmo. Não vou entrar, está todo mundo falando de implantodontia digital, eu estou vendo aí nas redes sociais, né? Muita gente está usando. Não, aí você vai começar errado. Sabe por quê? Porque você não tem um objetivo definido. Eu falo que é que nem você ter uma meta. Né? O objetivo é a mesma coisa que uma meta. Porque assim, ó, vamos dizer, se você tem uma meta de emagrecimento, né? Eu preciso emagrecer, tá? Quanto que você precisa emagrecer? Né? Porque senão, você emagreceu 100 gramas, você já emagreceu. Né? Então, identifica o problema que você está tendo com os seus implantes para você poder focar na solução. Então, na live de agora de manhã, eu vou responder para você no final dela 2 perguntas que são fundamentais para que você enxergue a grande oportunidade que está na sua frente, tá certo? De resolver os problemas que você está tendo na instalação dos seus implantes e nos seus resultados protéticos, consequentemente. Então, quais são os benefícios da implantodontia digital? E a segunda pergunta, que é mais importante, porque quando você vê o benefício, aí você passa para a segunda etapa. Poxa vida, é isso mesmo que eu estou precisando, né? É isso que eu tenho que buscar. Aí você precisa entender o que fazer, né? O que você precisa fazer para entrar no digital. Então, fica comigo no final dessa live aqui, desses próximos, vamos dizer, 50, 60 minutos que a gente vai estar aqui conversando, tá bom? Eu vou clarear isso para você, eu vou deixar a tua cabeça com informação suficiente para que você possa, então, entender os benefícios e saber o que você deve fazer para começar, tá bom? E o que você não pode fazer para começar, que também é importante, porque muitas vezes, né, o pessoal tem essa dúvida e acaba não sabendo por onde começar, tá joia? Então, eu quero ser específico com você, eu quero ser bem específico para depois a gente ir abrindo todas essas informações, né? Eu falo sempre, né, para quem já me acompanha nas redes sociais, que o grande problema do implantodontista, o que é? É você buscar a posição tridimensional correta. Por quê? Porque essa é a nossa função como implantodontista. Você vai precisar fazer o quê? Uma sequência de perfuração no osso do seu paciente, né? E aí, você precisa o quê? Ter uma posição para ter uma emergência protética. Então, essa é a nossa busca, e essa busca é a grande responsável pelas dores que a gente tem sentido. Quais são essas dores? Estresse, cirurgias demoradas, o paciente não reconhece valor naquilo que você está oferecendo a ele,
você não tem entregado um resultado estético legal para o seu paciente, né? E legal não é assim, é um resultado estético adequado. Você sabe por quê? Porque o resultado estético é o que o nosso paciente enxerga, é o que ele valoriza. Eu sempre brinco, né? E sempre falo, lógico que é uma analogia, é uma brincadeira, mas se você não está vendo, né, se você não consegue enxergar, né, o que tem valor para o seu paciente? Tenta responder isso para você. O que tem valor para o seu paciente é, por exemplo, se ele for um desdentado total, ele voltar a mastigar, né? Voltar a ter mastigação, voltar a sentir o sabor dos alimentos. Se o seu paciente tem, vamos dizer, uma falha de um dente, o que ele quer? O que ele vê valor? Se você devolve aquele dente o mais próximo possível do que ele tinha. Então, ele enxerga o quê? Ele enxerga o que você está entregando, a parte final do teu tratamento, né? Então, quando ele chega no nosso consultório com um problema, você vai apresentar a solução para ele, né? Olha, senhor José, dona Maria, o que você precisa aqui é um implante, 2 implantes, 3 implantes e tal. E beleza. Só que a expectativa do seu paciente em relação ao tratamento, em relação ao implante que você vai colocar, não é em relação à marca comercial do seu implante. Olha, eu vou usar o melhor implante. Isso para ele muitas vezes não é nem tão importante. O importante, o que ele está prestando atenção em você, é o quê? É no tipo de prótese, é o dente que vai ser devolvido, né? E isso é a causa da grande frustração do paciente com o profissional. Isso leva você ao quê? A não ser reconhecido pelo seu paciente, né? Por quê? Porque você prometeu um tratamento, você fez um planejamento, prometeu um tratamento e está entregando outra coisa. Por exemplo, você prometeu, você tomou uma expectativa dele de entregar 1 quilo de carne, de filé mignon, e você está entregando 1 quilo de carne, mais 1 quilo de colchão duro, por exemplo. Que são produtos totalmente distintos, é a mesma coisa em prótese. Então, é a hora de você entender que a grande busca do implantodontista que leva a ter problemas nada mais é do que a posição tridimensional correta do seu implante. Tá certo? E amo nós, Antônio Carlos, Moisés, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui, tá? Então, esse é o grande problema. Então, esse é o grande questionamento, né? O que você tem que fazer para melhorar? Então, no final dessa live aqui, eu vou mostrar para você, em implantodontia digital, né, os principais aspectos, quais são os reais benefícios e o que você precisa fazer, tá bom? Então, vamos lá? Então, hoje eu vou te dar informações importantes para que você tenha clareza de enxergar o que você precisa fazer e o que fazer para você conseguir posição tridimensional correta. Fazer ou não é um outro detalhe, né? Porque aí, né, para você conseguir, por exemplo, fazer ou não é um outro detalhe. Por quê? Porque depende de você. Eu posso te apresentar aqui várias soluções, mas você precisa querer. Por isso é que eu falo que fundamental é você identificar o problema. Identifica. Você sabe por quê? Porque daí você vai ter um objetivo, você vai querer aquela mudança. Porque, como eu disse, né, e sempre eu falo, qualquer mudança gera desconforto, qualquer mudança vai gerar dor em você, né? Vai ser desconfortável, né? Entendeu? E o desconforto, muitas vezes, você não quer, né? Um exemplo, uma analogia, olha, eu prefiro, bom, eu corro, né? Eu corro nua, na pista, na academia, gosto de corrida. Chega um fim de semana, você está lá deitadão no sofá, é muito mais confortável você ficar no sofá do que você sair correr, não é? Porque sair correr vai doer, você precisa ter determinação, você precisa ter foco, você precisa querer. Por quê? Para ter saúde, você precisa executar, né? E aqui é a mesma coisa. Para que você consiga a posição tridimensional correta, eu vou te mostrar a solução. Mas isso você precisa querer, tá? Então, quando você quer, você consegue, tá joia? Então, eu vou mostrar para você como você vai conseguir cirurgias com mais segurança, com mais precisão, com mais rapidez, tá certo? O que eu falo assim, ó, o que não adianta, né? Porque muitas vezes eu vou te mostrar essa oportunidade, o que muitas vezes não adianta?
é você enxergar e não fazer nada, tá? Essa é a pior atitude que a gente pode ter na vida. Você está, então, vamos lá, vamos ver, você está enxergando que você está com limitações, né? Que você tem limitações para conseguir a posição tridimensional correta. Aí você enxerga que a implantodontia digital vai te trazer o quê? Essa possibilidade. Só que aí você está enxergando e não está fazendo nada. Então, para você que pensa assim, eu quero, né, não participe da semana que vem. Por quê? Porque lá você vai ver, lá eu vou escancarar para você o que você precisa fazer, né? Aí, se você não fizer, aí você vai ficar se culpando mais ainda. Por quê? É a mesma coisa, eu sempre falo assim, não ter atitude. E não ter atitude é a pior situação de qualquer ser humano, né? Então, você está vendo, vamos dizer, você está na rua, né? Então, você saiu na rua aí, na tua cidade, está caminhando pela rua, mesmo nesse período de pandemia, e aí você vê um idoso ou uma pessoa caída no chão, um tombo, está caída no chão e está precisando de ajuda. E você está vendo que ela está precisando de ajuda e você passa do lado e não faz nada. Você fecha os olhos, né? Então, mesma coisa aqui na implantodontia. Então, você já identificou que o teu problema é a posição tridimensional correta? Eu estou te dando clareza nessa semana, que eu estou trazendo vários tópicos, porque muitas vezes isso já está dentro de você, já está na tua cabeça, mas você está fechando os olhos, você não está enxergando. Então, preciso que enxerga, verifica o que você precisa e dá o próximo passo, né? Você não precisa querer, e eu já vou te adiantar aqui, implantodontia digital, não precisa querer comprar tudo, né? Ah, e diz o que precisa para fazer. Não, começa do seu problema. Sempre começa pelo seu problema, porque o seu objetivo vai ficar claro, tá bom? Jean Munhoz, que és no que se deve saber. Sim, o que nós vamos falar com vocês agora é justamente o que você precisa saber. Primeiro, quais são os benefícios que você vai ter usando a implantodontia digital, tá certo? E o que, de fato, você precisa ter e fazer para executar a implantodontia digital, tá bom? É isso mesmo que eu vou falar aqui, Jean, agora. Fica comigo aqui, que nós vamos começar a abordar justamente sobre isso, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta, né? Vamos entender o que é implantodontia digital. Implantodontia digital, como o próprio nome diz, você vai o quê? Você vai utilizar de ferramentas, né, digitais para que você possa o quê? Fazer o seu planejamento, para que você depois execute a sua cirurgia. Para isso, você precisa, existem, vamos dizer, 3 pontos chaves que eu quero que você foque a atenção na implantodontia digital. Primeiro, para você executar, você precisa de um software, né? Então, para você trabalhar no mundo digital, você precisa de um software. Assim como você precisa de uma planilha para alimentar os teus gastos aí da tua clínica, no computador. Então, você vai alimentar essa planilha. Então, para você utilizar a implantodontia digital, você precisa de um software, tá? Para que esse software vai ser alimentado com as informações do seu paciente, tá bom? Quais são essas informações? Informações necessárias para que você faça diagnóstico e planejamento. Como é que você faz isso de uma maneira analógica na implantodontia convencional? Você precisa da informação do osso do seu paciente e da informação do tipo de prótese que você vai fazer. Com essas duas informações, na implantodontia analógica, você vai fazer o seu planejamento reverso, né? Que é um enceramento e que é você com uma tomografia, ou muitas vezes com uma radiografia, que você não deve fazer jamais implante somente com raio-x panorâmico, tá? E aí você vai o quê? Você vai fazer o seu planejamento. Isso no analógico, planejamento reverso. E depois você vai fazer um guia cirúrgico convencional, porque você duplica aquele enceramento e vai fazer ali uma cópia daquela posição dos dentes para levar na boca do seu paciente, para que ali você se oriente na perfuração. Essa é a maneira
convencional ou analógica. A maneira digital. Você vai utilizar um software e você vai alimentar esse software com as informações do seu paciente. Quais informações? Ósseas e dentárias, tipo de prótese. Tá? Você vai ter, então, que transferir as informações do mundo real para o computador, para o interior do software. O que você precisa? Você vai precisar de uma tomografia e de um escaneamento. Escaneamento é um modelo digital dos dentes do seu paciente, né? E aí você começa a pensar, falar, isso aí já é complexo, cara. Como é que eu vou conseguir isso? Calma que a gente vai falar, tá? Então você precisa o quê? Das informações do seu paciente serem colocadas no interior de um software, tá? Para que aí sim você consiga ir para a próxima etapa da implantodontia digital, que é o planejamento virtual, né? Então, as informações que você necessita, o DICOM de uma tomografia e o SL de um escaneamento, tá bom? Por si só, eu falo que a implantodontia digital já te leva para um outro nível de segurança. Sabe por quê? A partir do momento que você começar a executar a implantodontia digital, você não consegue executá-la sem ter uma tomografia em mãos, né? Sem ter o exame de uma tomografia, sem o seu paciente ter uma tomografia. Então, por si só, você já aumenta o teu nível de segurança. Lá na técnica convencional, muitas vezes, né, o paciente chega com raio-x panorâmico e você fica tentado a fazer a técnica convencional. E aí você vai fazer e aí você encontra problemas. Quais são os problemas que você encontra? Você se estressa, você não consegue, você não tem segurança na instalação do seu implante. Então, beleza. Informações no interior do software, beleza? Aí você vai para o planejamento virtual, que é a próxima etapa. Vixe, Edilson, e agora? O que é o planejamento virtual? E aqui daqui a pouco eu vou associar essas informações com 3 pilares fundamentais para vocês, tá? Então, o planejamento virtual, né? Na analógica, o planejamento reverso, em que você tem a tomografia ou as medidas do radiologista e o enceramento, e você vai pegar essas duas imagens e vai colocar dentro da sua cabeça e vai falar, bom, aqui eu consigo colocar um implante nessa medida, né? Eu tenho tanto do nervo alveolar inferior, por exemplo, tantos milímetros, e aqui eu vou levar essa informação do meu enceramento lá para o campo operatório. E na analógica, todas as suas decisões, né, para que você consiga a posição tridimensional correta, são tomadas no campo operatório, no momento da sua cirurgia. Quais são essas decisões? Ponto de ataque, né, onde você vai iniciar a perfuração na cortical óssea. Qual é a inclinação vestíbulo-lingual desse implante, né, dessa perfuração, para que eu tenha aquele resultado? Qual é a inclinação médio-distal? Qual a profundidade? São muitas informações, né, que você tem dentro da sua cabeça, mas que você precisa o quê? Definir na hora, no campo cirúrgico, no momento cirúrgico. Com retalho, com sangue, com língua, com bochecha, com afastador, com a abertura bucal do seu paciente, com o teu ângulo de visão, né? E cada decisão que você precisa tomar, você tem a possibilidade 50% de acertar e 50% de errar. Tá bom? Implantodontia analógica, todas as suas decisões tomadas no campo operatório, no momento da sua cirurgia, tá? E aqui no planejamento virtual, as informações do paciente colocadas no software e na tela do computador, você vai ter todas essas informações, né? Altura óssea, quanto esse paciente tem de osso em altura, em espessura, né, em largura, nas 3 dimensões, né? Você vai ter a imagem do tipo de prótese, tudo na tela do computador. E aí esse implante é posicionado na posição tridimensional correta, dentro do osso, para aquela emergência protética. Então, na implantodontia digital, no planejamento virtual, todas as suas decisões são tomadas antes do teu momento cirúrgico, na tela do computador. Por isso que eu faço, né,
Quando você vai para a implantodontia digital, você faz a tua cirurgia praticamente antes do teu momento cirúrgico. Seria mais ou menos como você fazer um simulador, né? O que é um simulador? Para quem é aqui no Brasil, né? Tem muita gente de fora, mas aqui, para que você tenha carteira de habilitação, para você ficar apto a poder dirigir, você precisa fazer aulas, né? Aulas teóricas e aulas práticas de como conduzir um veículo. E numa dessas etapas, que antecede a pessoa ir para um veículo para a rua, é ela fazer um simulador. Então, tem um software em que ela senta numa cadeira e passa na tela da TV ali, ele faz uma simulação como se estivesse dirigindo, virando a rua, o que tem que observar. No planejamento virtual, é a mesma coisa. Então, você faz o quê? Você faz uma simulação da tua cirurgia, mas com dados reais, né? Do osso do seu paciente e do tipo de prótese. Por quê? Porque isso está dentro do computador, dentro do software. Então, todas as suas decisões são tomadas antes. Olha, eu vou precisar fazer aqui o ponto de ataque nessa região, eu tenho uma distância desta região que eu vou iniciar a perfuração até o ponto, até, vamos dizer, o nervo alveolar, de X milímetros. Posso aproximar até 2 milímetros do nervo com segurança, eu não vou lesar o meu paciente, né? Olha, eu vou inclinar esse implante aqui para vestibular para ter essa emergência, para ter essa posição da plataforma protética nas 3 dimensões, na posição tridimensional correta, para eu ter aquela prótese, e eu não vou fenestrar. Qual é a qualidade desse osso? Então, a riqueza de informações que você tem no planejamento virtual e que você consegue ver escancarado na tela do seu computador, né? Isso vai o quê? Vai te ajudar e vai fazer com que você tome todas as suas decisões antes. Tá, beleza, Edilson, antes do procedimento cirúrgico, eu vou tomar minhas decisões, mas eu não acho, não. Eu acho que eu tenho que tomar minhas decisões lá no campo operatório. Aí no campo operatório, tá? Você vai o quê? Você vai reproduzir aquelas decisões que você tomou. Na implantodontia analógica, você vai o quê? Você já parou para pensar, né? Quando você vai lá com um guia cirúrgico convencional, então você começa a perfuração e você desce com a broca 8 minutos. E tem um implante de 10 planejado, porque o radiologista mandou para você uma medida de distância do nervo de 12 milímetros. Aí, quando você chega em 8, o paciente tem dor, né? Por quê? Porque você não está vendo, você viu ali a imagem, né? Mas você está perfurando exatamente qual região? Você não sabe. Então, aí você entra num processo de sofrimento. Por quê? Aquilo que eu falo do medo do escuro. Você está perfurando o osso com uma informação de medida. Ah, você usa uma tomografia? Está ótimo. Você está usando uma tomografia 2D, em que você se baseia em películas, em PDFs, né? Então, é isso que muitas vezes você precisa enxergar. E o planejamento virtual, você enxerga isso. Você faz o trajeto todo dentro do osso. Você vira o teu paciente, a boca do seu paciente, o rosto do seu paciente, 360 graus no software. E aqui, Edilson, tá bom, beleza, mas aí então eu vou ter que comprar um software. Vou ter que mexer no software, eu não sei fazer isso. Não, você não precisa. Espera que nós vamos chegar lá, tá? Eu já chego lá, a gente precisa fazer essa introdução para que você acompanhe e vá fazendo uma associação entre o convencional, que está te fazendo sofrer, e vai te fazer sofrer, tá certo? E o digital, que pode trazer o quê para você? Vários benefícios, que é o meu objetivo aqui hoje nessa live, é te mostrar esses benefícios e o que você precisa fazer para que você possa entrar no produtivo, que você precisa saber. Você não precisa comprar scanner, não precisa comprar software, não precisa comprar impressora, fica tranquilo, tá? Eu vou mostrar isso para você aqui. E aí, no planejamento virtual, as decisões antes do procedimento cirúrgico, excelente. E aí a finalização da implantodontia digital é o quê? É o trabalho de uma impressora. Então, vamos lá. Primeiro ponto, você tira as informações do mundo real e leva para o mundo virtual. Informações essas do osso e do tipo de prótese do seu paciente vai alimentar um software.
No software você vai fazer o planejamento, ótimo, tomou todas as suas decisões. Tá bom, Edilson, tomei minhas decisões aqui no software, né? Onde é que esse implante vai ficar? E todas as decisões, pessoal, eu quero que vocês se atentem, todas as decisões que a gente vai tomar no campo operatório, na técnica convencional, ou aqui no planejamento virtual, sabe para que é? Para a gente conseguir posição tridimensional correta, que é o problema do implantodontista. E aí eu quero que você pense, qual que você acredita que vai te fazer o quê? Chegar na posição tridimensional correta. Então, no planejamento virtual, você definiu. Excelente disso. Ó, e agora, como é que eu vou fazer isso lá na boca? Aí vai ser impresso um guia cirúrgico numa impressora 3D que vai reproduzir a posição do seu planejamento virtual. E esse guia vai ser transferido lá com essas informações e vai se encaixar na boca do seu paciente. Tá bom? O guia cirúrgico impresso. E aí você consegue o quê? Reproduzir no campo operatório o seu planejamento. Você consegue a tão falada previsibilidade, que é o que muitas vezes você está buscando, mas você nem entende o que é a previsibilidade. E você acaba não entendendo porque você não está conseguindo. Se você está fazendo encerramento diagnóstico, está montando articulador, está usando um guia convencional, então, as suas decisões no campo operatório, no momento cirúrgico, te levam a errar. Tá bom? Então, reprodutibilidade te leva a ter posição tridimensional correta. Então, aqui eu quero que você, agora, enxergue. Eu falo sempre que a gente tem 3 pilares fundamentais que fundamentam a posição tridimensional correta do nosso implante. Então, marca aí. Primeiro pilar, pilar número 1, é o pilar da informação. Você precisa ter as informações corretas do osso do seu paciente e do tipo de prótese que você vai fazer. Tá? Esse é o primeiro pilar. Tá? Segundo pilar é o pilar da visão. Por quê? Quanto mais você enxergar as informações do seu paciente, melhor é o teu poder de decisão de onde você necessita instalar o seu implante. Tá? E o pilar número 3 é o pilar do guia. Porque você precisa reproduzir no campo operatório o seu planejamento que foi feito na etapa anterior. Então, esses são os 3 pilares. E eu quero que você anote esses 3 pilares aí e comece a fazer o exercício com você mesmo. Né? Qual é o pilar da informação? Como é que está o teu pilar da informação? Pilar eu falo que é o quê? Que é o que sustenta uma casa. O que sustenta a posição tridimensional correta são esses 3 pilares. Pilar da informação. O que você está usando como um exame? Né? Então, isso é para você, um exercício para você. Para que você possa enxergar o benefício da implantodontia digital. Pilar da visão. Qual é a visão que você está tendo do seu planejamento? De maneira analógica e a maneira digital. E o terceiro pilar é o pilar do guia, que você pode usar o guia cirúrgico convencional ou o guia cirúrgico impresso. Qual é que tem mais precisão? Qual é que você vai conseguir reproduzir no campo operatório? Analise esses 3 pilares, tá bom? Então, vamos lá. Respondendo à primeira pergunta, né? Quais são os principais benefícios que você vai ter quando você vem para a implantodontia digital? Tá? É isso que eu quero mostrar aqui agora. Eu vou compartilhar minha tela para que vocês possam acompanhar isso que eu estou falando com vocês agora, né? Me mandem aqui, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem lá também, lá no meu Instagram. Se esse conteúdo está sendo importante para você, me ajuda a difundir, me ajuda a divulgar. Compartilhe isso com os seus colegas, tá joia? Para que a gente possa criar um movimento, aquele movimento que eu falei ontem para vocês, é o movimento dos 5% que utilizam implantodontia digital. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aqui está aqui a minha tela compartilhada com vocês. Acho que está muito pequeno. Deixa eu ver se eu fizer assim. Como é que vai ficar? Não, aqui. Isto. Ou assim. Acho que assim vai ficar melhor para vocês, né? Beleza? Ou assim. Não, acho que assim. Acho que dá para ver. Beleza. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui.
Isso. Vamos lá, beleza? O que você precisa saber, então? Né? Beleza? Vamos lá. Olha lá. A primeira, a diferença que tem entre a analógica e a digital. Você entende essa diferença. Você está aqui na maneira analógica, fazendo o convencional, a técnica convencional, e está tudo certo. Tá? Se você não está vendo problema nenhum, continua convencional. Não tem problema. Mas você tem uma alternativa, que é a implantodontia digital, através do planejamento virtual e da cirurgia guiada. Tá? Então, na implantodontia digital, você vai o quê? Ter o planejamento virtual feito na tela do computador, tá certo? E aqui tem muita gente que fala assim, Edilson, mas planejamento virtual não funciona, não. Esse negócio de computador, isso aí não tem precisão. Tem precisão, né? Por quê? Você vai transferir as informações. O que você precisa fazer para que você tenha precisão? É transferir de maneira correta todas as informações do seu paciente para o interior do software. É como você pedir a tomografia, né? Tem a maneira certa de você pedir, e o escaneamento, tá? Então, eu falo assim, se você alimentar o software corretamente, você não vai ter problema nenhum. Agora, se o software for alimentado de maneira errada, você vai ter problema sim na cirurgia guiada. Que é o que acontece com a maioria das pessoas, sabe por quê? Eles não entendem a essência da implantodontia digital. Eles só querem o guia cirúrgico e o kit para instalar o implante pela técnica de cirurgia guiada. Eles não querem saber como faz o planejamento. Eles não querem saber como alimenta o software. Né? E isso, aí eles terceirizam tudo para uma central de radiologia. Ontem mesmo, eu estava conversando com uma colega que está fazendo cirurgia guiada, usa uma central de radiologia, terceiriza tudo para a central de radiologia e está tendo problemas. Né? Por quê? Porque ela não sabe avaliar. Ela falou para mim assim, não, Edilson, mas o pessoal são ótimos, eles sabem trabalhar muito bem, tá? Mas aí, o que você precisa saber? Você precisa saber avaliar se o trabalho que uma central presta para você está correto. E aí você terceiriza tudo. Olha só, você fecha os olhos para o teu problema. Por quê? Porque você não identificou onde ele está. E aí você faz o quê? Recebe um guia, o guia não se adapta corretamente, você também não sabe, vai fazer a cirurgia e dá problema. Então, a implantodontia digital começa num software, né? Você precisa, então, de um STL do escaneamento e do DICOM de uma tomografia e de uma impressora e de um kit cirúrgico, né? E eu vou falar para você o que você vai precisar para começar. Você vai precisar, sabe do quê? Somente de um kit cirúrgico. Você não precisa comprar um software, você não precisa comprar uma impressora, você não precisa ter um scanner. Porque muitas vezes o implantodontista acha que precisa ter um scanner para começar a implantodontia digital. Não, você não precisa. Assim como você não precisa de scanner para começar em odontologia digital. Tá bom? Então, a implantodontia, você tem que alimentar o software com o DICOM, né, que é a imagem óssea do seu paciente, o STL, que é a imagem clínica, vai fazer o planejamento virtual e uma impressora imprime um guia cirúrgico, né, que é impresso, que vai te dar reprodutibilidade, que é aquilo que eu expliquei na primeira parte da nossa live, e você vai precisar o quê? Do kit cirúrgico para instalar os seus implantes para a técnica de cirurgia guiada. Porque o kit cirúrgico para guiada tem diferenças para o kit convencional. As brocas são maiores, dependendo da marca comercial, existem alguns aspectos, tá bom? Mas o que você mais precisa é o quê? Virar a chave para o digital. Você precisa querer a mudança. Isso eu não posso querer por você. Você é que precisa querer. Então, por isso que eu estou te trazendo a oportunidade, estou te mostrando o que a implantodontia digital te traz de benefício, para que você possa o quê? Avaliar se isso vai para você ou não. Né? Não venha para a implantodontia digital porque é bonito. Isso não faz esse erro, não comete esse pecado. Por quê? Porque aí você não vai conseguir executar. Sabe por quê? Porque você não identificou onde é que está o teu problema, então você nem sabe onde é que está a correção. Isso é mais ou menos assim, ó. Eu vou falar para você, vamos fazer uma analogia com dente, com recessão gengival. Então, ó, aquele paciente procura uma recessão num pré-molar. Ó, doutor, a hora que eu escovo, a hora que eu como um limão, uma comida ácida, me dá uma dorzinha. Né? Aí você vai lá e faz uma restauração
ali naquela região, naquela recessão gengival. Você está tratando o quê? Somente o efeito, você não está eliminando a causa do problema. Porque a causa do problema é o quê? É a oclusão. Então você precisa fazer um pequeno ajuste para estabilizar. Aí você faz só aquela restauração. Sabe o que vai acontecer? Vai subir mais um pouquinho a gengiva, aí ele volta com aquela restauração manchada, você faz uma restauração maior. Ele vai permanecer com essa recessão gengival, porque você não está eliminando a causa. Mesma coisa é o problema que você tem com a instalação dos seus implantes. Se você não identifica, você não elimina. Entendeu? E quando você identifica um problema para a implantodontia digital te ajudar, você vai ter vários efeitos colaterais. Tá? Nossa, o que são efeitos colaterais? Efeitos colaterais, sabe o que são? Assim, ó, você vem para aumentar a tua segurança e você tem resultados protéticos de excelência, como efeito colateral. Né? Você tem cirurgias mais rápidas como efeito colateral. Entendeu? Ah, eu vim porque eu não estou conseguindo posição tridimensional. E você tem mais segurança, mais precisão. Então, isso, primeiro, é importante, identifica o problema que você tem. Então, virar a chave para o digital. Você precisa virar a chave. E não trazer problema. Né? Porque tem gente que vem para o digital e fala assim, ah, mas isso aqui funciona. Pô, se você acredita que não funciona, você não pode participar. Você não pode fazer parte desse movimento dos 5% que usam e que estão se diferenciando no mercado. Né? Então, você precisa acreditar. Só que o grande problema do implantodontista é dar o próximo passo. Ele não quer dar o próximo passo. Então, é aquilo que eu falei para você, não adianta você assistir essa live hoje e não dar o próximo passo. Por quê? Porque aí você não pode mais fechar teu olho. Né? Ah, Edilson, eu não vou usar planejamento virtual. Aí, todas as vezes que você for para o procedimento cirúrgico lá, convencional, você vai lembrar do que eu falei. Aí você vai falar assim, se eu tivesse feito. Mas aí você já se estressou, aí o seu implante já ficou na posição errada de novo, aí o teu resultado protético não vem, aí o seu paciente se estressa, ele reclama, aí você fica tentando, naquela briga com o teu protético, né? Porque, mas esse resultado aqui, meu paciente não gostou, esse dente está muito amarelo. E tá, por quê? Porque não tem espaço para o protético trabalhar a porcelana. Por quê? Porque o implante, a base, está fora de posição. Tá bom? Então, planejamento virtual, você vai alimentar o software, transferir as condições reais, ósseas e clínicas do seu paciente para o interior do software. Como é que você alimenta isso? Através de uma tomografia e de um escaneamento. Esse aqui é o pilar da informação. Tá? Primeiro, pilar número 1, para o posicionamento dimensional correto. Tranquilo? Aí, quando você fala assim, Edilson, esse negócio de planejamento virtual não funciona. Eu até resolvi trazer esse artigo científico aqui, ó, tá? Para que você possa saber qual é o princípio do planejamento virtual. Você pega a informação óssea do seu paciente, ó, que como está aqui na tela do computador. É uma pena você que está aqui comigo aqui no Instagram não está conseguindo enxergar aqui, ó, não está conseguindo ver. A imagem do osso e a imagem clínica, elas são colocadas na mesma o quê? Na mesma, vamos dizer assim, nas mesmas coordenadas. E esse é um artigo científico que mostra justamente sobre isso. Registro da tomografia Conibim e da superfície escaneada intraoral, um pré-requisito para cirurgias de implantes guiadas, com CAD/CAM, com guias de CAD/CAM. E mostra justamente o quê? A precisão dessa superposição das imagens, que é o que baseia o planejamento virtual. Tá? Eu não vou falar aqui de artigo científico, mas só para que vocês saibam, né? Entendeu? Outra coisa, você não pode usar aí na tua clínica o seu paciente o que não tem comprovação científica, né? Você precisa ter senso crítico para isso. E disso, beleza, planejamento virtual, todas as minhas decisões são tomadas antes do momento cirúrgico. Tá, beleza. E eu vou precisar comprar um software, então? Não. Você não precisa. E aqui eu vou te responder. O planejamento virtual pode ser realizado pelo dentista por uma central de planejamento. O que é uma central de planejamento? É uma empresa especializada em manipulação do software para que você preste o teu serviço e te entregue um guia impresso. Deu para entender? Então, planejamento virtual pode ser feito pelo dentista. Para isso, você precisa comprar um software, comprar um computador de última geração
e gastar as suas horas clínicas na curva de aprendizado do software, na manipulação do software. É válido? É. Eu recomendo? Não. Por que eu não recomendo? Porque eu fiz isso lá no início. Porque eu era obrigado a fazer, porque não tinha o serviço de uma central de planejamento. Seria mais ou menos como se você começasse a fazer as suas próteses. Então, você prepara o seu paciente, molda o seu paciente e vai sentar na bancada fazer a prótese. Vale a pena? É uma modalidade de negócio, né? Cada um precisa decidir. Eu falo aqui para você que está para vir para implantodontia digital, não vale a pena. As empresas querem te vender o software, mas você manipular o software não é condição sine qua non para que você tenha resultados em cirurgia guiada. Não é isso que vai fazer você ter resultado em cirurgia guiada, tá bom? Então, você pode usar o serviço de uma central de planejamento, né? Planejamento virtual, como é que é feito? Precisa alimentar o software, manipular o software e o planejamento virtual, que é posicionar o implante. O que o dentista, você que está pensando em implantamento, precisa saber? Precisa saber como avaliar o planejamento. Se aquela posição daquele implante está correta ou não, né? Se a altura, se a inclinação, se o tipo de prótese. É a avaliação que você faz antes do teu procedimento cirúrgico, do teu resultado, coisa que na implantodontia analógica, na técnica convencional, você não consegue, né? E eu falo que não vale a pena você fazer pelo investimento, pela curva de aprendizado e hora clínica, né? Quanto tempo tem? Então, em vez de você estar planejando, você paga para uma central fazer isso e está produzindo de outra maneira, né? Vamos lá, vamos ver então um caso clínico para que você possa entender, tá joia? Os principais benefícios que você vai ter. Eu tenho aqui uma listinha para que eu não me esqueça, porque são muito importantes os benefícios. E a coisa mais difícil, muitas vezes, né, quando a gente está no começo, é enxergar esses benefícios. Você não consegue ver, sabe, porque você não tem clareza. Por isso que essas lives são fundamentais, para te dar clareza, para te dar informação, para te dar senso crítico, para que você possa o quê? Ter como pensar e no que pensar. Porque hoje, o overload, né, a sobrecarga de informações que tem, você nem sabe se é certo ou se é errado, né? Se o que eu estou falando é certo ou é errado, né? Muitas vezes você tem essa dúvida. E aí, como é que você para? Como é que você elimina essa dúvida se o que eu estou te falando é certo ou é errado? Vai lá na plataforma Lattes e procura o meu currículo, entendeu? Né? Eu faço cirurgia guiada há mais de 16 anos. Estou falando aqui para você porque eu já fui pesquisador de cirurgia guiada, fui desenvolvedor de cirurgia guiada, fui consultor científico. Isso não tem importância nenhuma para mim, tá? O importante para mim hoje é poder compartilhar com você os resultados que eu tenho. É compartilhar com você a minha sensação de segurança, de precisão, de rapidez no procedimento cirúrgico, né? E de posição tridimensional correta. Esse é o meu objetivo, tá? Por isso que eu falo, se você for lá me seguir no Instagram, tem mais de 895 publicações de vídeos, tá? Mais uns 2, 3 minutos. Você já pensou? Tem mais de 2.400 minutos de informação lá no meu Instagram, tá? Gratuitamente, sem você pagar nada. É só você querer ir lá e clicar no botãozinho e assistir os videozinhos curtos. Ah, Edilson, mas é muito curtinho. Isso é muito curtinho? Vai lá no meu canal do YouTube, tem muita informação com vídeos muito mais complexos, né? Assim, vídeos de 40, 50 minutos, 1 hora, para quem quer mais informação, tá bom? Então, olha lá. Planejamento virtual, alimentar o software, e você vai passar o quê? Até esta visão, olha aqui, ó, essa é a visão da tela de um software, né? Implante posicionado aqui numa área de extração e colocação de um primeiro molar. Então, olha só, primeiro molar, difícil visualização, 3 raízes, extração e colocação de implantes, disponibilidade óssea limitada para a instalação do seu implante. Isso quer dizer o quê? Possibilidade quase mínima de você errar, você precisa eliminar todas as suas possibilidades de erro. E não é colocar o implante onde dá, é você minimizar a tua possibilidade de erro, instalando o implante na posição tridimensional correta. Então, o planejamento virtual te dá essas informações lá. Através da informação óssea, do DICOM, de uma tomografia, do escaneamento,
A central faz o quê? Posiciona esse implante e você vai avaliar no planejamento virtual. Você não precisa ter o software. Olha aqui, olha essa janela, para você ver a riqueza de detalhes dessa janela. Ó. Então, você tem aqui, ó, em azul, a informação clínica, né, de tecido gengival onde ele está, e a superfície dentária onde é que ela está. E embaixo dessas, você tem essa outra imagem, que é a imagem óssea e dentária do Daico. As duas imagens estão fundidas. E a central, e no planejamento, ó, esse implante é posicionado, olha aqui, essas três janelas, tá vendo? Vestibular e lingual. Qual é a inclinação vestíbulo-lingual para que esse implante tenha o que? A posição correta para conseguir reabilitação oral, uma parte unitária, parcial, total. Olha aqui essas três janelas de cima, ó. Elas são passadas de 1 em 1 milímetro para que você possa ver a posição, a inclinação vestíbulo-lingual desse implante. Essa outra janela de baixo, mais amplificada aqui, ó, é a posição, a inclinação médio-distal, que é a segunda, vamos seguindo o eixo. E o terceiro eixo, ó, é a profundidade do seu implante, quanto que ele está intraósseo e quanto que ele está o quê? No seio maxilar, né? Então, aqui, propositadamente, eu trabalho na cortical do seio maxilar. Isso aqui a central faz, né? E eu vou aprovar esse planejamento. Mas olha a riqueza de informações. Você está com a tela do computador, o teu pilar da visão amplificado. Olha só o tamanho que está e com tantas informações. Ó. Aqui você tem a raiz mesovestibular, né? Olha a raiz palatina, está por aqui e tal, beleza. Olha a inclinação da... Que maravilha, quanto que eu estou distante. Todas as suas decisões tomadas aqui nesse momento. Né? E aí, depois desta aprovação, você vai receber um guia cirúrgico que vai o quê? Vai reproduzir este posicionamento aqui, que é a posição tridimensional, que é o que você busca na escuridão com a técnica convencional. É que você tira, na técnica convencional, você tira o dente, e você vai buscar, bom, onde é que eu tenho osso aqui agora? Aí você não vai conseguir posição tridimensional. Tá? E aí você vai se estressar. Aí você vai entregar resultados pobres de prótese, a sua cirurgia demora, seu paciente se incomoda, porque você pensa que não, mas o seu paciente percebe quando você está perdido. Sabe por quê? Você tenta tranquilizar ele. Só que aí você entra na justificativa. A pior etapa, né, da falta de posição tridimensional é quando você termina a cirurgia e fala para o seu paciente assim, fala, nossa, cirurgia é difícil, poxa vida, olha, tem um caso difícil, hein? Pensa num caso difícil, rapaz. Você já está preparando o seu paciente para o teu fracasso. Né? Caso difícil, rapaz. Por quê? Sabe por quê que está difícil? Sabe por quê que está demorando a cirurgia? Porque você está indo com um baixo nível de informação para o campo operatório. Né? Esse pilar que é amplificado aqui ó, no planejamento virtual. Tá bom? Vamos lá? E aí você vai para o campo operatório. Aqui, ó, você já vê, bom, raiz divergente, estratégia para extração, odontosecção. Vai tirar rápido, entendeu? E sem alterar as informações, vamos dizer, o rosto do seu paciente e nem o tecido gengival. Olha lá. Ó. Então você tem que, ó, odontosecção separa raiz palatina da vestibular. E aqui na vestibular você vem e separa as duas vestibulares. Entra com uma alavanquinha aqui no meio, ó, soltou essas raízes, pega um forceps pequeno e puxa. Não altera nada. E aí você reproduz o seu planejamento com um guia cirúrgico impresso, que tem precisão. Mas para isso você precisa saber escolher uma central de planejamento correta, que tenha capacidade técnica e tecnológica, que vai te entregar um guia com precisão, que tenha uma impressora com precisão. Bom? E você vai para a tua cirurgia. Você usa 3 brocas. Preenche o alvéolo. Olha aqui, ó. Depois de cicatrizado o caso, ó, né? Preservação da estrutura gengival.
Então, você propõe ao seu paciente, primeiro molar, olha, vamos fazer extração e colocação, você tem uma perfuração aí. Ou não, não, vamos extrair primeiro, esperar cicatrizar. Por quê? Porque muitas vezes você faz isso porque você tem medo de ir para a cirurgia e não conseguir colocar o implante todo. E quando você trabalha com implantodontia digital, você consegue reprodutibilidade no campo operatório. Você consegue esse tipo de resultado aqui, ó, uma prótese. Cirurgia rápida, precisa e segura. E ainda por cima, com posição tridimensional correta. É isso, esses são os benefícios. Deixa eu parar aqui, interromper o meu compartilhamento para a gente ir para a nossa parte final da live. Beleza. Então, isso é o que importa para a gente. Então, quais são, respondendo agora, quais são os principais benefícios que você vai ter vindo para a implantodontia digital? O teu nível de informação vai estar muito alto, elevado, né? O poder de decisão. Por quê? Porque você tomou as suas decisões antes do momento cirúrgico, tá certo? Então, a reprodutibilidade que você vai conseguir. Sabe aquela previsibilidade que você tanto busca, né? Então, você busca essa previsibilidade, mas você nem sabe como encontrá-la. Deixa eu fazer aqui. Então, outro benefício, teu tempo cirúrgico. Te torna as cirurgias muito mais rápidas. Tá bom? E o que isso resolve, né? O que isso resolve? Que tipo de problema resolve em você? Resolve o que? A tua segurança, elimina o seu estresse, torna as suas cirurgias mais rápidas. Por quê? Porque o teu nível de informação é muito maior. Você se posiciona diferentemente no mercado, você aumenta a sua rentabilidade. Existem vários efeitos colaterais que está aí na tua frente, tá bom? Então, sempre que eu mostro uma oportunidade, logo vêm as objeções, né? E eu entendo isso, por isso eu respondo sempre 3 objeções. Eu escuto 3, as 3 que mais me mandam. Por quê? Porque as dúvidas são importantes, porque é isso que faz o quê? Que vai te dar clareza, certo? Então, vamos lá. Edilson, eu vou precisar, tudo bem, entendi, implantodontia digital, os benefícios, né, que eu vou ter. E o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Sabe o que é? É só querer. E eu vou falar para você o que você vai precisar. O querer é o primeiro ponto, dar o próximo passo. E o segundo, você vai usar o serviço de uma central de planejamento, você não precisa investir nada para executar a implantação digital, você não precisa comprar um software, tá? Apesar das empresas quererem vender, a não ser que seja o teu modelo de negócio. Aí, se eu quero fazer meu planejamento, aí tudo bem, você faz o teu planejamento. Eu não te recomendo a fazer, sabe por quê? Porque você vai se desviar do grande objetivo seu, que é conseguir a posição tridimensional correta. Que é através de um guia e através da técnica de cirurgia guiada. Foca aqui, tá? Não queira fazer tudo. Não queira fazer, tá? Não, eu vou executar toda a implantodontia digital. Eu vou comprar um scanner, eu vou comprar uma impressora, eu vou comprar um software. Não precisa, para quê? Vai jogar dinheiro fora. Para. Não precisa, tá? Então, eu vou responder que você precisa o quê? É ter um kit de cirurgia guiada, tá bom? Saber escolher uma central de planejamento e entender o processo da implantodontia digital. Somente isso, sem precisa investir nada. Então, vamos lá. Primeira dúvida, né? Primeira objeção que vai dizer, ai, Dilson, eu vou precisar gastar muito, vou precisar de muito investimento, né? Precisar investir muito. Não precisa. O investimento que você vai precisar é investir num kit de cirurgia guiada e o principal investimento é aqui, ó, na tua cabeça, é querer, é buscar o problema e encontrar o seu objetivo, tá? Tranquilo? Ah, Edilson, beleza. Mas é muito complicado, cara. Como é que vou saber como é que eu vou fazer para escolher uma central? Não tem nada de complicado, né? Ah, preciso entender de tecnologia? Não. Você vai o quê? O mais complicado é você o quê? Encontrar uma central de planejamento que tenha capacidade técnica e tecnológica, que eu já falei aqui essa semana, tá bom? Tranquilo?
Aí uma outra dúvida, um outro obstáculo que surge, né? Porque sempre que você vê uma oportunidade, aí para justificar a tua, vamos dizer assim, a tua não tomada de decisão, você ficar estático, você acha uma objeção. Ah, eu não vou lá não, porque se eu for lá, eu posso ser atropelado. Ah, eu não vou lá no bar, não, porque se eu for lá no bar, eu vou encontrar a mesma coisa aqui, né, do digital. Ah, eu não vou conseguir usar no meu dia a dia. Por quê? Lógico que você vai. Só que para isso você precisa o quê? Começar com o objetivo claro. Sabe quando que as pessoas não conseguem usar? Quando elas vão fazer um curso de credenciamento, por exemplo. Né? Eu, como fui consultor científico por mais de 10 anos, uma das maiores empresas de implantes do mundo, né? Eu viajei muito. O Brasil, América Latina, Estados Unidos, Europa, dando curso de credenciamento. Esse era o maior problema, sabe por quê? Porque as pessoas só viam um kit cirúrgico, queriam entrar em cirurgia guiada, porque a cirurgia guiada é bonito. Não tinha um objetivo definido. E sabe como que você define um objetivo? Identificando o seu problema. Tá bom? Então, não vou conseguir usar? Lógico que você vai conseguir usar sim. Fica tranquilo. Você só precisa saber como fazer isso. Tá bom? Então, vou fazer um curso de credenciamento? Você pode até fazer. E tem que fazer. E o curso de credenciamento vai te dar condições de enxergar o kit de cirurgia guiada e de entender isso aí. Mas não é isso que vai te fazer. Qual é o jeito errado de você... Eu gosto sempre de falar assim, ó, o conselho que eu te dou para não fazer, tá? É você querer comprar tudo para executar em tecnologia digital. Eu quero comprar um software, quero comprar uma impressora, eu vou fazer os meus planejamentos. Você vai só atrasar a tua curva de aprendizado, tá bom? A não ser que você queira ser teu modelo de negócio, mas o meu conselho, não faça isso. Você vai investir dinheiro e vai parar no meio do caminho, porque o nível de dificuldades você vai estar enfrentando lá no planejamento virtual, tá bom? Como é que o que eu te recomendo? Use o serviço de uma central de planejamento. A central de planejamento vai fazer tudo isso para você. Ela fez os investimentos. O cuidado que você tem que ter é de escolher a central de planejamento correta. Existem várias centrais, tá? E a maioria delas não sabe trabalhar. Então, o que você precisa saber é como escolher uma central. E como é que você vai saber como escolher? Sabendo o que você tem que aprovar, né? Olá, que software... o Javier, olha lá. O Javier está fazendo uma pergunta que é bem inerente àquilo que eu acabei de falar. Ó. Olá, que software é mais adequado? Ó, o software mais adequado, primeiro, para você usar, eu tenho aqui na minha clínica 2. Tá? O software adequado é aquele que tem o quê? Comprovação técnica. E não seja um software gratuito. Por quê? É software gratuito, mas tem softwares gratuitos que funcionam. Beleza, tem. Eu não acredito. Você acredita que a empresa fornece um software gratuitamente para você, de última geração, com todas as ferramentas disponíveis? Não. Por quê? Porque ela precisa de dinheiro para ser desenvolvida. Marca comercial Renzo. Não é o Renzo, é o Javier. Javier Salazar. Existem várias marcas comerciais, todas, a grande maioria são boas. Você só precisa do quê? Um software que tenha registro e que tenha comprovação técnica. Você tem codiagnósticos, você tem Shape, você tem da Nobel Biocare, Nobel Guide, tem vários softwares, tá bom? Que são bons, tá certo? E todo software é bom. Todo não, assim, tem que ter comprovação técnica e tem que ter registro, tá bom? Beleza? E aí, como é que você pode dar o primeiro passo? Como é que você pode começar a querer fazer a implantação digital? O que você pode, assim, um pequeno passo para saber se de fato... Bom, primeiro, identificou o teu problema. Segundo, mostra para o seu paciente. Mostra isso para o seu paciente. Chama lá o teu próximo paciente e mostra para ele, né? Olha, o senhor, eu estou aqui pensando em mudar. Faz uma pesquisa de mercado, né? Mostra para ele, mostra para o seu paciente. O que é implantodontia digital
e ver o que ele vai te falar. Faz uma pesquisa, né? Pesquisa de campo, eu falo. Se você for mostrar para o seu paciente, ele vai escolher sempre implantodontia digital. Sempre. Bom? Por quê? Porque todos os nossos pacientes querem tecnologia. Então, para que a gente possa finalizar, obrigado, Dani. Para que a gente possa finalizar, eu vou te responder, né? Então, olha lá. No início eu te falei quais são os benefícios. Você precisa saber, você já sabe agora. E o que de fato você precisa? Precisa querer virar a chave digital. Você precisa mudar. Muda. Se você está vendo já, você já enxergou os benefícios, dá uma checada. Foca nos 3 pilares que eu te falei para a posição tridimensional correta. Quais são eles? Né? Pilar da informação, pilar da visão e pilar do guia. Verifica como é que você está executando isso e verifica se o que eu te apresentei, se vai te ajudar ou não. Eu já vou te falar que vai. Agora, o próximo passo, lembra que eu falei? Depois que você vê, você não consegue mais desver. Agora está aí dentro da tua cabeça. Todas as vezes que você for para o campo operatório, na técnica convencional, e estiver começando com a broca lá, começar a perfuração, você vai falar assim, poxa vida, se eu estivesse usando implantodontia digital, hein? Como é que seria aqui nesse momento? Seria muito melhor. Beleza? Pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês na nossa live da manhã. E eu encontro vocês hoje às 17 horas na nossa live de objeção, tá bom? Um grande abraço, nos vemos às 17.